Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje, continuando o assunto da lição de escola sabatina, vamos tratar sobre um tema temer e obedecer a Deus. Eu achei muito edificante, eu achei de forma espetacular o autor da lição gastar pelo menos aqui 2 ou 3 lições, no caso, 2 dias da semana ou 3 dias, referente à expressão temer a Deus. Irmãos, isso é um ponto crucial para todo servo de Deus que se nomina como cidadão do reino celestial. Todo filho de Deus, na verdade, que se sente qualificado pela graça de Cristo a herdar a salvação, eles têm que, primeiramente, ser uma pessoa que venha temer a Deus. Lembre-se que ontem eu falei para vocês da experiência de um colega que ele foi convidado para um local e ele disse que não iria porque ele temia a Deus, ou seja, ele respeitava a Deus, ele o honrava e a sua honra a Deus o tornava digno de não participar, ou melhor dizendo, indigno de participar de certos ambientes, de certas festas, certas ambientes assim de amigos, né? Eu vejo o seguinte: se nós de fato formos tementes a Deus, o nosso temor ele tem que ser uma demonstração de um coração primeiro convertido e essa conversão lhe leve a uma ação. E a sua ação é obedecer a Deus. É o que está em Eclesiastes 12, 13 e 14, quando chega a dizer: de tudo que se tem ouvido, o fim é teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Então, assim, você teme a Deus, respeita, o reverencia, o obedece, automaticamente você obra, ou você executa, você realiza, se de fato você teme a Deus. E aqui tem um texto que me fez lembrar muito bem algo parecido com isso. Lembre-se de que quando Abraão mentiu lá para Abimeleque, e quando ele chegou a dizer o seguinte: olha, eu percebi que não tinha temor de Deus neste lugar. Isso está no livro de Gênesis. Deixa eu ler para vocês aqui esse episódio. Gênesis capítulo 20 e o verso 11. Observe que coisa interessante. Gênesis 20 e o verso 11 diz assim: Abraão respondeu, isso quando o povo foi interrogá-lo em relação à sua esposa, né? Quando disseram assim: o que você fez não se faz a ninguém. O que deu em você para agir desse jeito? Dizendo lá os servos de Abimeleque. Capítulo 20 e o verso 10. A resposta de Abraão foi: Abraão respondeu: pensei comigo, este é um lugar onde ninguém teme a Deus, e vão me matar para ficarem com minha mulher. Observe só, quem de fato não temia a Deus era aquele povo ou era de fato Abraão naquele momento? Porque se ele temesse a Deus, ele o obedecia e ele sabia que a obediência deveria ser uma correspondência de uma pessoa que andaria na verdade. Ele não iria mentir. Ele não mentiria, mas ele mentiu. E eu pergunto, quem de fato não temia a Deus? Lembrando, irmãos, que Deus chega para Abraão, no capítulo 15 de Gênesis, e fala assim: Abraão, eu sou o teu protetor, eu sou o teu escudo. Ou seja, eu sou aquele que vai lhe proteger. Automaticamente, Abraão quis se proteger com uma mentira. Então, por mais que ele usasse essa alegação de que naquele lugar as pessoas não temessem a Deus, ele também, primariamente, não temeu a Deus pelo fato de ter mentido. E ainda por cima querer justificar. Um pecado, irmãos, sempre leva a outro. Então, é necessário levar em consideração. O pecado, ele causa uma ruína aqui para causar uma ruína depois também. Então é aquela coisa, se eu cometo um ato errado e eu quero justificar aquele ato, ou eu vou mentir, ou eu vou amenizar o peso de minha culpa, ou eu vou fazer, argumentar de alguma forma para tentar, de certa forma, proteger aquilo que eu fiz. Então, assim, o temor a Deus, ele leva a uma pessoa a verdadeiramente obedecer a palavra dele em sua essência. Olha só, quando Paulo faz uma descrição das obras da carne, estou falando não do Gálatas capítulo 5, tá? Estou falando aqui agora de Romanos, no capítulo 3. Deixa me ver aqui com vocês. Romanos, no capítulo 3, Paulo fala sobre a condição da humanidade, a condição da carnalidade, e olha o que é que ele cita baseado nesses pontos do pecado e como vive as pessoas nessa condição. Observe comigo, no capítulo 3 e o verso 9 em diante diz assim: pois bem devemos concluir que nós judeus somos melhores que os outros? Não, de maneira nenhuma, pois já mostramos que todos judeus ou gentios estão sob o poder do pecado, como afirmam as Escrituras. Observem só, como afirmam as Escrituras. Aqui,
Paulo está fazendo menção aos Salmos 34, verso de 1 a 3. As escrituras que ele está mencionando é o Salmo 34, como também o Salmo 53. Mas observe o que fala lá. Ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. Todos se desviaram e todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem. Sua conversa é repulsiva, verso 14, verso 13, perdão. Aí fala assim: sua língua é cheia de mentiras. Veneno e serpente goteja em seus lábios. Verso 14. Sua boca é cheia de maldição. Verso 15. Apressam-se a cometer homicídio. Verso 16. Onde passam, deixam destruição e sofrimento. Verso 17. Não sabem onde encontram a paz. Verso 18. Não têm o menor temor a Deus. Olha só a classe de pessoas que Paulo descreve aqui. Não há quem faça o bem, não há pessoa justa, só há homicídio, mentiroso, língua que causa maldição, sabe? E no final ele fala, gente que não teme a Deus. Então, olha a classe de situação. Eu entendo, irmãos, que o temor a Deus, ele vem como uma consequência, a obediência a Deus vem como uma consequência daquele que teme. Se eu de fato digo temer a Deus, eu tenho que corresponder a esse temor. E esse temor quer dizer obedeço a Ele. E a minha obediência é uma demonstração de que eu amo. Sabe que uma coisa leva a outra? Como disse bem João, né? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então eu amo a Deus, em consequência do meu amor, eu o reverencio, eu o respeito. Em correspondência à minha honra e o meu respeito, o respeito está então atrelado à obediência, a uma submissão, a uma entrega. De fato, temer a Deus deve ser levado com muito mais seriedade a uma entrega total ao Senhor, respeitando a sua palavra, considerando seus conselhos e fazendo valer com que a santa, boa e agradável palavra de Deus seja prioridade em nossa vida. Tema a Deus neste dia e obedeça aos seus mandamentos, porque de fato, como bem disse o sábio Salomão, este é o dever de todo o homem. E o termo homem no original ali não é o homem gênero, mas está falando de humanidade, ou seja, toda pessoa deve de fato reverenciá-lo com respeito, obedecendo seus mandamentos. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, que tenhamos o temor do Senhor em nossa vida. Temor esse que nos gere uma ação, uma obediência, uma submissão, e assim possamos dignificar a nossa vida diante dos teus olhos. Perdoa, Pai, por favor, nossos pecados e nos ajuda a levarmos com seriedade o temor ao Senhor. Dá-nos a tua paz, o teu perdão e permanece conosco. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você ricamente. Tenha um ótimo dia em sua presença e até o próximo estudo. Leia, compartilhe, irmãos, esse vídeo, curta, se inscreva no nosso canal e nos faça crescer para a honra e glória de Deus, porque esse é um trabalho do Senhor. Deus abençoe você.